boa tarde a todos. Sejam bem-vindos à oficina de educação ambiental, que será ministrada pela bióloga e educadora Laura Miranda. Aí, antes da gente iniciar a nossa conversa, só quero dar alguns recadinhos. Que ao final mais pro final da oficina, a gente vai disponibilizar o link com o formulário para preencher para conseguir o certificado, né? O formulário de presença. Também durante a oficina, se puder se atentar ao microfone, à câmera, para ficar ligando, desligando e para atrapalhar, isso é importante. Também, ao final, assim, mais no final, até um pouco antes, se a gente precisar também fazer um intervalo, guardar as dúvidas, as perguntas, que a gente já faz apresenta, a gente já conclui depois com todas as perguntas. Mas se quiser também mandando pelo chat, pode mandando que eu vou registrando aqui as perguntas. Depois, também, se não quiser ligar o microfone e falar, eu posso falar para ela as perguntas. E eu passo a palavra para a Laura. Laura, muito obrigado pela participação na nossa oficina. Agora é com você. Qualquer coisa, eu só vou desligar a câmera. Oi, gente, boa tarde. Obrigada, Nicolas, pela introdução. Obrigada a toda a equipe do Potencial Biótico, que é uma baita equipe, até onde eu soube. Muitas pessoas envolvidas para fazer tudo isso acontecer de forma organizada. Vocês arrasaram em toda a questão de portfólio, no suporte para os oficinas e para os palestrantes. Então, muito bom. Obrigada mesmo pelo convite. É uma honra poder estar aqui e falar com pessoas que também se importam com temas tão importantes quanto educação ambiental, divulgação científica, ciência no geral, né? Em tempos sombrios que nós estamos vivendo, é realmente muito bom poder encontrar pessoas e poder trocar essa ideia. Então, quero aproveitar e já falar que se vocês estiverem à vontade para abrir a câmera, eu adoraria ver a carinha de vocês, porque aqui eu só fico vendo a minha cara e aí às vezes parece que eu tô falando com o espelho, entendeu? Então, se eu ver a cara de vocês também, vai ser tudo de bom. Mas só se vocês sentirem à vontade. No mais, também, caso eu fale alguma coisa que vocês queiram acrescentar, algo que vocês verem que é um bom momento para, de repente, parei para tomar uma água e vocês quiserem falar alguma coisa, levanta a mão aí nesse botãozinho que tem uma mão desenhada, que vai ser um prazer também ouvir o que vocês têm a dizer. A intenção é que realmente seja uma conversa, tá bom? Então, quem sente a vontade aí de abrir a câmera, por favor, vai ser um prazer conhecer vocês de verdade. Bom, a primeira coisa é que esta palestra ela foi pensada para educadores. Então, para pessoas que já trabalham ou que pretendem trabalhar com educação. Mas quando a gente fala de educação ambiental, acho que todo mundo é educador. Mas, ao mesmo tempo, a gente também tem que se colocar como aprendiz, porque são tantas informações novas que vão chegando, cada vez de um jeito diferente, de fontes diferentes, e a gente tem que ir aprendendo e repassando tudo isso para as pessoas, né? Acho que esse é o ponto mais importante mesmo da educação ambiental, é a gente se empoderar dos conteúdos para então poder falar sobre ele. Esse assunto está na roda, está na boca de todo mundo. Acho que esse é uma das melhores coisas que a gente pode fazer quanto ao tema de preservação do meio ambiente, né? Falar sobre ele, fazer com que ele esteja presente, porque mesmo que a gente não está vendo as desgraças acontecendo aqui na nossa frente, pelo menos então a gente vai estar falando sobre isso, trocando essa ideia, falando com respeito e muita honra também sobre todo esse caos que a gente está gerando. Bom, então, educar sobre natureza, meio ambiente, preservação do meio ambiente, mudanças climáticas, tudo isso é um tema que eles conversam muito entre si, né? Todos esses assuntos relacionados ao meio ambiente ou então relacionados às alterações que o ser humano causou no meio ambiente, todos eles conversam, né? Então, é muito importante também que a gente consiga linkar esses temas, que quando a gente fale sobre, por exemplo, extinção de alguma espécie, ou então sobre geração de resíduos, ou então sobre tratamento de água, que a gente entenda que esses assuntos eles são linkados entre si, para que a gente então consiga se empoderar mais disso e criar as conexões necessárias, né, para a gente não ficar vendo a educação ambiental e todos esses temas como em caixinhas. Eles não são em caixinhas, eles estão todos misturados. E uma coisa muito interessante quando eu estava dando aula de educação ambiental na cidade de Sorocaba, no interior de São Paulo,
é que as escolas, no geral, elas tendem a fazer isso, né? Separam as matérias, separam as apostilas, separam dias de avaliação, dias de trabalho, de cada matéria em um dia, em um momento. Mas uma coisa muito legal que eu achava muito útil era sempre linkar todas as matérias com temas relacionados ao meio ambiente. Então a gente tirava as coisas das caixinhas e realmente colocava elas em um contexto geral. E o aproveitamento das crianças também acabava sendo muito mais interessante, muito mais participativo, os professores também gostavam bastante. Bom, então vamos começar. Para começar, aqui existem 3 tipos de educação ambiental que são categorizadas, né? Existe a educação ambiental conservadora, que ela enxerga o meio ambiente e a espécie humana como coisas separadas. Ela pressupõe que a informação é a coisa mais importante que a gente pode ter, então, para preservar o meio ambiente, mas que não que deva existir não existe uma contextualização política, histórica, cultural. A educação ambiental conservadora, ela é mais separada uma coisa da outra. Existe também a educação ambiental pragmática, que ela incentiva atos coletivos como reuso da água, compostagem de lixo, uso de novos materiais, mudanças de hábitos de consumo, mas isso tudo muito atrelado ao sistema econômico que nós vivemos. É um tipo de educação mais voltada para o neoliberalismo e busca soluções, mas enxerga a natureza como recurso, não como parte de um todo, né? Então, é uma coisa que você quer preservar, que você precisa preservar, porque você enxerga isso como um recurso, não porque existem muitas outras esferas conectadas a esse bem, né, natural, que é o meio ambiente. E, por último, existe a educação ambiental crítica e emancipatória, também chamada de educação ambiental popular. Essa educação ambiental, ela leva em conta toda a contextualização, tanto cultural, política, histórica, social, econômica, para esse tipo de educação ambiental, para essa abordagem de educação ambiental, as coisas estão todas conectadas. E é muito importante, então, que soluções sejam criadas a partir da raiz do problema. E que não seja feita uma cobrança do indivíduo para, então, no seu dia a dia, fazer soluções mágicas como se fosse um indivíduo o responsável pelas mudanças climáticas ou então por qualquer outro dano mais pontual que a gente possa estar tratando ali naquele momento. Essa visão de educação ambiental, esse método de educação ambiental, ele é mais político. E ele trata muito a questão de, por exemplo, organizações sociais para lidar com temas e criar organizações e criar militâncias e entender bem contextos históricos para poder falar sobre um assunto, né? Essa é a educação ambiental crítica e emancipatória. Agora, fica uma pergunta aí no ar. Dessas 3, conservadora, pragmática e crítica, qual das 3 vocês acham que é a que é mais usada nos nossos modelos atuais? Se vocês pensarem sobre políticas de conservação de parques, por exemplo, de parques nacionais, onde é proibido ter a permanência humana ali dentro. Se você quiser ter um parque, os parques nacionais que existem aqui na cidade de Ubatuba, por exemplo, de conservação, você não pode ter estruturas humanas ali. Se tem alguma casa, ela vai ficar abandonada até ela cair aos pedaços. Se você faz um parque, como o Parque do Jurupará, ali no Cinturão Verde do estado de São Paulo, um parque enorme com muitas fontes d'água e que tem um grande interesse de lobby para o uso dessa água mesmo, para o próprio abastecimento das cidades ao redor. Eles fizeram esse parque e ali dentro existia uma comunidade, existe a comunidade tradicional do Parque do Jurupará. E só que desde que foi colocado como parque, as pessoas começaram a ter dificuldade de se manter ali. Porque o próprio Estado entende que para aquilo ser um parque e para aquilo se manter o mais conservado possível, não pode existir humanos ali dentro. Então, pensando nesse tipo de política, a gente já vê que é muito presente essa visão conservadora do que é educação ambiental, do que é preservação, né?
conservadora nesse sentido. Como eu falei, a conservadora, ela vê as coisas de formas separadas, né? Natureza está aqui, ser humano está aqui, e se o ser humano estiver em contato com o meio ambiente, aí já não tem como isso se manter preservado. Então, é bem conservadora essa visão. Por outro lado, no dia a dia, assim, na nossa troca, conversando com um vizinho, com amigos, levando esse assunto para mais lugares, a gente percebe como surgiu um grande incentivo de consumo de novas coisas, de novos produtos, a fim de, então, nos tornarmos pessoas mais sustentáveis, consumir coisas, por exemplo, comprar copinhos de silicone, ou então mulheres que menstruam comprarem coletores ou absorventes de pano, ou então deixar de substituir todo tipo de material descartável, então comprar roupas com outros tipos de material, tudo envolvido no consumo, né? Esse tipo de forma de lidar com o meio ambiente, ele se enquadra na colocação do pragmatismo, porque você incentiva o mercado, o sistema econômico que nós vivemos, e fala que é o indivíduo, então, o responsável por fazer as mudanças necessárias para que a vida dele seja o menos impactante possível de forma negativa para o meio ambiente, né? Isso é a visão pragmática. Então, pensando nesses contextos mais gerais, ao meu ver, o que se coloca mais presente na nossa vida como cidadãs e cidadãos são as conservadoras e as pragmáticas. Eu, pessoalmente, gosto muito da visão emancipatória da educação ambiental. Eu não consigo falar sobre nenhum assunto relacionado ao tema de meio ambiente sem fazer uma grande contextualização com tudo que está linkado com aquilo de fato, né? Mesmo que sejam links mais distantes ou então que a gente não consiga enxergar, eu acho que é sempre muito importante que a gente consiga enxergar a raiz do problema, enxergar quem é que está ganhando com esse problema, quem é que está perdendo com esse problema, quem são essas pessoas, de onde elas vêm, onde elas vivem. Então, acho que é sempre muito importante a gente fazer essa contextualização, e isso é a educação ambiental emancipatória, educação ambiental crítica. Então, a gente já vê que é muito difícil a gente definir o que é educação ambiental. Dessas três esferas que eu falei, é muito importante que a profissional ou o profissional que se disponha a falar sobre esse assunto, que ele se adeque, que ele se perceba nas suas habilidades, né, de ensino, na sua didática, seja na sala de aula ou então, como eu falei, fora da sala de aula, porque todos nós somos educadores ambientais, se a gente quiser, se a gente se empoderar desse assunto. Então, se você está conversando com algumas pessoas numa roda de amigos, por exemplo, você já sabe uma abordagem que você pode ter para conversar com aquelas pessoas sobre esse assunto. Qual dessas três linhas você pode seguir? E para a sala de aula, isso é mais do que necessário, né? Você entender essas três linhas, entender aonde você se enxerga mais, aonde as suas habilidades, né, de fala, de didática, permitem você chegar com mais facilidade, e então você começar esse diálogo. Então, é muito difícil mesmo definir o que é educação ambiental, porque acaba sendo muito pessoal, né? Porque também vai muito sobre crença, sobre valores, sobre ética, sobre moral. Tudo isso entra, né, no ensino de educação ambiental. Então, tem que ser sempre muito cuidadoso para falar sobre esse assunto. Mas, pessoalmente, já que não dá para definir para todo mundo o que é educação ambiental, vou falar como é que eu enxergo esse tema. Para mim, educação ambiental é uma forma de você sensibilizar e conscientizar e ensinar coisas práticas para aquelas pessoas, para aqueles estudantes ou para quem quer que seja, como então você consegue resolver aquele problema. Nem que você não consiga de fato, mas você enxergar o caminho das pedras, você enxergar os motivos por aquilo estar acontecendo, né? Quando eu começo a tratar a educação ambiental, dependendo da idade, principalmente primeira infância, que foi a minha última experiência em sala de aula, eu gostava muito de trazer a sensibilização ambiental. Então, com os pequenininhos, o que eu fazia? Eu mostrava coisas lindas, eu mostrava texturas, sabores, aromas, coisas fofas, coisas que encantam, coisas que vão fazer brilhar os olhos das crianças, fazia relação com as coisas que eles assistiam na televisão. Tinha uma época que eles estavam assistindo muito Pokémon, aí eu levei um monte de inseto que pareciam uns Pokémon, uns bichos, umas plantas diferentes, e fui trazendo para o dia deles, né? E isso foi fazendo com que eles se interessassem mais
em ver mais tipos de bicho, tipos de planta, tipos de inseto, entender um pouquinho mais sobre cada um. Ah, esse é carnívoro, esse aqui come planta, esse aqui come ovinho de outros insetos. Então, eles mesmos já ficavam curiosos, porque eles já viram que, de alguma forma, aquilo já estava no dia deles, né? Mesmo que não fosse no inseto em si, sim no Pokémon, para eles já era o suficiente. Então, por mais que a gente, como cientista, queira levar sempre uma forma mais rígida, mais acadêmica, né, desse assunto para os lugares, acho que é muito importante também a gente entender com quem que a gente está falando. E a partir daí a gente decidir como é que a gente vai falar, né? Com quem que a gente está falando, vocês vai conseguir mais ter a ação da sua fala vai ser muito melhor se você conseguir entender com quem de fato você está conversando ali e como é que você consegue realmente entrar na cabeça daquela pessoa e levar aquele assunto de forma interessante, de forma encantadora, né? E depois dessa parte, que é ideal para a primeira infância, mas pode e deve ser feito em qualquer idade, adultos também são capazes de se encantar com as coisas, né? Às vezes a gente se esquece disso. Mas, depois dessa etapa, é muito importante que a gente, então, comece a trazer pensamentos críticos, que a gente comece a trazer reflexões mais difíceis, que a gente comece, então, a fazer links com a vida deles de forma mais dura, mais contextualizada, não de forma tão bela e tão encantadora, mas de forma mais difícil mesmo, para eles, então, conseguirem perceber que aquilo que eles criaram tanto afeto nessa primeira etapa de aprendizagem, isso aqui está sendo danificado, graças às nossas ações. Então, a partir disso, esse vai gerar um incômodo, porque a gente cuida do que a gente gosta. Então, quando a gente se encanta e quando a gente passa a se importar com algo, é muito natural que você queira criar soluções para aquilo. E com as crianças, isso é quase que automático, porque a impressão que eu tenho quando estou em sala de aula é que elas são tão amorosas que tudo que elas querem, então, é proteger aquilo, seja a relação com uma professora que elas gostam, seja a mãe, seja a plantinha, seja um inseto, seja um tema que elas gostam muito. Então, se você conseguir criar afeto no tema, quando você chegar depois nessa etapa de falar de forma mais crítica e mais dura, elas vão se importar. Você não vai precisar ficar explicando os porquês. Você já tem afeto ali. E aí ela vai automaticamente, naturalmente, se importando mais, se interessando mais, perguntando mais coisas sobre esse assunto. Então, isso é uma coisa que eu gosto muito de fazer. Quando a gente está nessa etapa de desenvolver o pensamento mais crítico, a gente pode tratar de duas esferas: a esfera doméstica e a esfera externa. A esfera doméstica, você pode mostrar para a criança, para o estudante ou para a pessoa com quem você está conversando sobre, por exemplo, como é que você lida com o seu lixo dentro da sua casa. Ah, você sabe para onde vai o lixo? Tipo, você separa o lixo aí? Ah, por que não? Né? Tem pessoas ali que trabalham com lixo. Você tentar trazer esse assunto de forma mais próxima da vida dele. Ou então, o reuso da água, ou então geração excessiva de lixo, um consumo desnecessário, uma alimentação dentro de casa mais natural, mais industrializada. São coisas que você consegue linkar com a vida doméstica da pessoa. E em um contexto de pandemia, isso ficou ainda mais importante, né? E mais fácil de se fazer. Quando eu estava no momento EAD, com os meus aluninhos de educação ambiental, eu dei várias atividades em relação a lixo, né? Se vocês quiserem ver, inclusive, eu tenho um vídeo gravado no YouTube de 1 hora, onde eu gravei uma aula para eles. O vídeo é para eles, né? Então a linguagem é outra, a didática é outra, mas convido vocês a irem lá assistir, tá no canal da Suindara.ambiental, que é a minha página. E logo depois que eu mostrei para eles para onde vai o lixo da casa deles, e mostrei o lugar, mostrei que tem água em volta, mostrei que tem pessoas que trabalham ali, eles viram que não é você pega a sacolinha de lixo e joga na rua e ele, puf, desaparece. A partir disso, nas atividades que eu fui passando, então, para eles lidarem melhor com os resíduos dentro da casa deles, eu fui recebendo mensagem dos pais e da própria escola falando que os alunos estavam super interessados, estavam muito afim de fazer. Eles estavam querendo realmente mudar aquela situação. E eram crianças de 5 anos. Então, é muito interessante, é muito legal mesmo a potência que a gente consegue atingir na cabeça de uma criança. Que às vezes a gente
acha que está falando sobre esse assunto de forma vaga demais, de forma leve demais. Será que essa criança está entendendo o que eu estou falando, está ouvindo? Mas ela está, com certeza. Principalmente se você mexe com afeto e se você mostra para ela, né? Vocês são muito visuais. Então, acho que esse é um recurso sempre bem importante, bem útil para a gente usar para tratar desse assunto, seja com crianças ou até com adultos mesmo, porque muita gente realmente nem sabe para onde vai o nosso lixo, por exemplo, ou tantos outros temas que podem ser trazidos aí, né, de forma visual e para gerar um incômodo mesmo. Essa é a intenção, incomodar. Você primeiro cria o afeto e depois você cutuca a ferida para a criança ou para a pessoa querer se mobilizar em relação a isso e criar soluções e criar alternativas e pensar sobre isso junto com as pessoas, né? Isso acontece mesmo e é muito lindo ver acontecendo. E é importante que a educação ambiental ela seja ensinada de forma teórica, mas também de forma prática. Muitas pessoas, quando a gente fala educação ambiental, o que ela pensa? Ah, vai ensinar a fazer uma composteira, vai ensinar a separar o lixo, vai ensinar a reutilizar a água, por exemplo, essas coisas bem individuais. Vai falar um pouco sobre coleta seletiva, mas é muito importante que a gente também tenha a parte teórica mais abrangente da ciência e da biologia mesmo, que são coisas lindas e que, além de informar, geram esse encantamento que eu estou falando tanto, né? Que é tão importante. Então, quando a gente vai falar sobre educação ambiental, a gente não pode se esquecer jamais de falar sobre um problema, por mais distante que ele seja, como, por exemplo, a desmatamento na Amazônia. E você, junto com aquela pessoa, junto com aquela pessoa que está aprendendo junto com você, e você desconstruindo aquele diálogo junto com ela, que vocês consigam criar links, que você vá abrindo os caminhos para ela mesma e chegando nas conclusões. Ah, onde fica a Amazônia? Nossa, por que é tão importante aquela floresta? Mostrar imagens daquelas árvores de 80 metros, mostrar a biodiversidade que existe lá, falar, você sabia que na Amazônia a maior biodiversidade, 1/3 da biodiversidade do mundo está na Amazônia. Então, tudo isso vai gerando esse encantamento. E quando você chega com um problema, como o desmatamento, por exemplo, eles se incomodam muito e eles passam a entender minimamente como é que eles podem resolver aqueles problemas, já que eles passam a entender também o que causa, por que está sendo desmatado, para onde é que está indo essa árvore, quem é que está ocupando depois aquele lugar, e as pessoas que moravam ali antes. Então, você pode ir colocando todos esses pensamentos na cabeça dessa criança ou dessa pessoa, e ela vai se incomodando mais e mais, dia após dia. Isso é muito interessante de se fazer, eu gosto muito. Mas dá trabalho, dá trabalho. E por que a gente tem que, então, falar mais e mais e mais sobre educação ambiental dentro da escola? Bom, motivos não faltam, né? É só a gente olhar qualquer noticiário que a gente vai ver sobre devastação de meio ambiente, destruição de biomas, extinção em massa de espécies. A gente está aumentando o nível do oceano, aumentando a temperatura do planeta. Não faltam motivos para a gente falar mais sobre isso. Então, por que não falar mais? Essa é a questão, né? Como é que a gente não está falando mais sobre isso? Como é que a gente não está levando esse assunto para as nossas rodas de amigo? Você não quer ser chata da roda, não quer ser eco-chata, como as pessoas falam, mas acho que, de novo, entra a didática aí, né? É muito importante a gente falar sobre isso e existem muitas formas da gente falar sobre um determinado assunto. Muitas formas. E cada forma vai para um público diferente, né? Então, é importante que a gente tenha essa sensibilidade também de poder falar sobre assuntos difíceis e chatos e cada vez de um jeito, porque são pessoas diferentes, em contextos diferentes, que vão ouvir e receber aquilo que você está falando, né? E além disso, além de ser muito importante por todas essas razões que eu falei, existem leis já que prevêem que a educação ambiental ela deve ser obrigatória até 2025 nas escolas brasileiras e também existe incentivo da Unesco nesse sentido, para a educação ambiental ser obrigatória realmente em todas as escolas do mundo, né? Mas quando a gente fala sobre isso na escola, é importante que a gente então consiga linkar uma coisa à outra, que a gente consiga colocar todas as matérias envolvidas nesse tema, não só a ciência e a biologia, que a gente consiga então levar a matemática, a química, a educação física, a gramática, todas as matérias podem ser englobadas aí, porque, como eu falei, é um tema muito extenso, que envolve muitas áreas de atuação e as nossas vidas pessoais.
Então, eu separei aqui alguns exemplos de como pequenas sugestões de como a educação ambiental ela pode ser adicionada a cada matéria curricular, né, obrigatória, que são matérias curriculares obrigatoriamente. Como é que a gente pode falar sobre elas de forma leve, descontraída e eficiente, para que esse assunto esteja sempre na boca dos alunos, para que esse assunto esteja sempre presente na vida deles, independente da matéria, não só na aula de ciências. Porque às vezes a pessoa tem muita dificuldade na nossa matéria de biologia ou de ciências, mas ela se dá muito bem em exatas. Então a pessoa nunca vai ter nenhum tipo de interesse genuíno em saber sobre esse assunto. Como é que o professor de matemática também pode levar esse tipo de ideia, de pensamento para a mente dele, apresentar esse assunto de forma na matéria dele, né, nas matérias de exatas no geral. E para eu fazer essa pequena lista de materiais, eu conversei com amigos professores dessas matérias e eles me deram essas sugestões. Então, achei muito importante poder falar com eles mesmo, porque são coisas que muitos deles já fazem e que surgem muito efeito, né? E já que eu também não sou professora de gramática, nem de geografia, nem de nenhuma outra matéria que não ciências e biologia, achei bem justo. Bom, primeiro, falando sobre gramática, por exemplo, português. Essa é uma forma muito boa de você levar textos e trechos de informações e colocar isso contextualizado em qualquer atividade que exista ali com aquela professora na grade curricular que ela está trabalhando com aquela turma. Então, se ela está trabalhando sobre qualquer tema relacionado à gramática, ela pode levar um texto, um conto de alguma população tradicional aqui do Brasil, algum folclore, alguma coisa que informe e que gere encantamento ao mesmo tempo, e gerar uma atividade a partir disso, com o tema ambiental ali colocado, mas não sendo o foco do momento, né? Geografia, que eu acho que é uma matéria muito boa, inclusive, para despertar interesse sociopolítico nos estudantes, é uma forma quase que prática, né, da gente falar sobre aquecimento global, mudanças climáticas, biosfera no geral, né? Você pode fazer leituras de mapas, falar sobre latitude e longitude, você pode falar sobre dispersão de matas a partir dessas medidas, você pode tornar tudo mais interessante, né, a partir disso e deixar claro que você está falando sobre natureza, sobre meio ambiente, não só sobre gráficos e números e pontuações, né, nos trópicos, enfim. Você deixar claro que você está falando sobre natureza, que aquilo é interessante porque, além de ser interessante, é necessário que aquilo seja de conhecimento geral, né? Então, por que não a gente levar esse assunto dessa forma? Para matemática, o que o meu amigo professor de matemática me falou é que ele leva esse assunto de forma... Nas atividades dele, ele gera atividades falando assim, por exemplo, imagina que tem uma área de X quilômetros quadrados foram desmatados no Cerrado. Quanto isso representa em campos de futebol, que é aquela medida que as pessoas costumam falar para ficar mais visível, né? Tantos campos de futebol foram desmatados nesse dia em tal bioma. Então, ele faz essa conversão com os alunos mesmo têm que fazer isso na atividade. Então, é um assunto que está sempre ali presente em números, em dados, e ele consegue levar isso de forma muito leve, muito didática mesmo. Achei muito interessante essa forma que ele aborda esse assunto. Para professores de química, por exemplo, tem 1000 coisas que você pode fazer, porque a química ela é uma demonstração, né, do macro também. Então, além dessas experiências, você pode... Tem um professor amigo meu que ele falou para os alunos dele juntarem óleo de fritura na casa deles, levarem para a escola e eles vão fazer sabão, estão fazendo agora, o sabão está curando lá nesse momento. E aí, juntos, eles fizeram sabão, entenderam sobre aquele processo, entenderam sobre como é que se faz, sobre a ação da soda cáustica ali, e eles ainda reutilizaram um material altamente poluente. Então, além desse aprendizado da aula de química em si, eles voltaram para casa sabendo que aquele óleo não vai poluir a água. Porque eles entenderam que 1 litro de óleo pode poluir até 1 milhão de litros d'água. Mas agora aquilo ia virar sabão e, consequentemente, até renda, porque depois eles vão vender e os alunos vão dividir esse dinheiro entre si, porque eles também compraram os outros materiais necessários, né? Para que aquilo pudesse acontecer, aquela atividade. Então, foi muito proveitoso, ele me deu relatos ótimos sobre o interesse dos alunos nesse assunto, sobre reutilizar alguma coisa que foi feita dentro de casa, né? Como óleo, por exemplo, que seria descartado,
muitas vezes na pia da cozinha, e eles deram outro uso que eles nem imaginavam que era possível e foi muito interessante, né? Já nas aulas de ciências e química, de ciências e biologia, que é a nossa área, aí a gente tem o mundo inteiro à nossa disposição, né? A gente tem todas as ferramentas, tanto de encantamento quanto para gerar pensamento crítico, ali aos nossos olhos. E uma coisa que eu gostava muito de fazer com os meus alunos quando eu estava dando aula de ciências na cidade de Diadema, tem até uma história para contar para vocês sobre um exemplo, né, sobre isso. É que eu estava dando mostrando um documentário sobre florestas tropicais para os meus alunos do 7º ano, uma turma que eu tinha muito entrosamento, então eu conhecia bem a turma, eu sabia muito bem que tipo de material que eu poderia levar para eles e tinha conseguido então criar uma ideia sobre como é que seria aquela reação. E eu conseguia levar até coisas um pouco mais pesadas, desde documentários mostrando caça ilegal, ou então mostrando cenas mais fortes de desmatamento, de fogo, de populações tradicionais sendo, enfim, tiradas ali do lugar delas, e eles sempre ficavam muito atentos, prestando atenção. E nesse dia que eu estava passando um documentário sobre florestas tropicais, uma aluna, ela viu a cena de um grande primata sendo caçado de forma ilegal. E era uma aluna, assim, muito participativa, muito falante, muito cheia da razão, sabe? Aquelas que sempre levanta e fala e quer falar mais alto do que todo mundo, cheia de opiniões. E ela ficou muda. Ela não abriu a boca depois que a gente passou esse documentário. Ela ficou vários minutos, assim, em silêncio, só pensando, e eu só observando o que ia sair dali, né? Aí deu alguns minutinhos, de repente ela levanta da cadeira, começa a mostrar como ela estava indignada, começa a falar que aquilo era um absurdo, que ela estava com raiva, falando o que ela estava sentindo, que ela não estava gostando de ver aquilo, que era um absurdo. E que isso tinha gerado esse incômodo dela. Ela chegou a chorar também dentro da sala a partir disso. E aí ela falou, eu não vou mais comer carne por causa disso, eu nunca mais vou comer carne, que coisa horrível, esses animais têm que morrer desse jeito. E eu falei, nossa, mas você não vai mais comer carne porque você viu o gorila sendo morto, mas me explica qual que é a relação entre uma coisa e outra. Eu quero entender como é que você chegou até aí. E aí ela, sozinha, falou, ai, Pro, é que eu amo todos os animais. E eu não quero que eles sejam mortos assim, desse jeito, sem razão, sem motivo, desse jeito ruim, eles sofrem, né, também, eles são seres vivos, eles merecem viver, e ficou chorando e ficou falando sobre isso. E eu fiquei toda orgulhosa, né? Falou que não vai mais comer carne, eu também não como carne, então fiquei toda feliz. E aí ela, com final da história, ela ficou 2 dias sem comer carne, depois ela voltou a comer carne, mas aquela ideia que partiu dela, que partiu do incômodo dela, gerado a partir de um afeto que ela tem com aquele ser, que antes de mostrar a caça, mostrou ele vivendo livremente, mostrou onde ele vive, mostrou o grupo que ele vive, deu uma contextualização ambiental maravilhosa, e aí depois mostrou aquela cena, e isso gerou nela aquele incômodo. Não fui eu que falei. Não fui eu que coloquei aquilo na cabeça dela. Ela viu e ela sentiu aquilo, e eu só dei o espaço para ela manifestar todas aquelas emoções que ela estava sentindo. E ela chegou aí sozinha. Então, se ela voltou a comer carne depois, para mim isso acabou que nem foi um problema. Claro, teria sido tudo de bom se ela tivesse sem comer carne até agora, eu ficaria felicíssima também. Mas eu já fiquei muito feliz, porque o meu objetivo ali foi cumprido. Ela teve um incômodo, ela percebeu uma situação, ela conseguiu fazer o link com a vida dela e ela criou uma solução. Educação ambiental é sobre isso. É você conseguir dar um problema, você percebe um problema, você apresenta uma situação problema para aquelas pessoas que estão construindo aquele pensamento junto com você, os seus alunos, os seus colegas, quem seja que você está conversando. E aí, juntos, de forma coletiva e organizada, vocês então criam uma solução para aquilo. Vocês debatem, vocês se organizam, pensam sobre formas, maneiras, descartam, faz um brainstorming ali, juntos, em união. E a partir daí, então, vem o que de fato pode ser feito. Como é que você consegue resolver aquele problema na sua vida? O que você pode fazer como indivíduo? Por mais que você não vá salvar o mundo, por mais que ela não ficou sem comer carne, ela criou essa solução, ela entendeu. E para mim, essa é a magia da coisa, entendeu? Ela entender dentro dela
que ela também faz parte tanto do problema quanto da solução. Acho que a educação ambiental é muito sobre isso. E essa história sempre me deixa muito emocionada, assim, é muito tocante, porque a gente às vezes olha as crianças na escola, toda fazendo bagunça, conversando, falando umas coisas que a gente não quer saber, falando umas groselhas, e no fim, quando você dá a chance daquela pessoa se expressar da forma mais interna, mais verdadeira possível, ela sempre surpreende. Então é muito importante que a gente também dê esse voto de confiança e que a gente dê essa autonomia emocional para os estudantes conseguirem criar por si só o pensamento crítico. Não a gente ficar falando para eles todas as razões, todos os porquês, tudo que tem que ser feito. Não, eles vão chegar a essas conclusões sozinhos, né? Educação ambiental é isso, criar pensamento crítico. De forma organizada, depois você cria uma solução para aquilo. Isso, para mim, é educação ambiental. Mas, de nada adianta os professores, aliás, de nada não, porque tem muito professor aí que faz milagre, né, com escolas que não dão a menor estrutura para o professor melhorar ainda mais o seu trabalho. Mas é muito difícil um professor ou uma professora terem uma ação de fato eficiente no seu ensino, seja do que for, de qualquer tema que envolva um pensamento crítico ou uma mínima organização ali com os outros estudantes. É muito difícil o professor conseguir essa eficiência se a escola como um todo não estiver envolvida. Então, qual é o papel da escola na educação ambiental? Não só do professor. Que a gente, que é professor, a gente acha que pode fazer tudo, né? A gente pode ter ajuda. E o papel da escola nisso contribui e muito. Então, uma escola que incentiva discurso, incentiva discussões entre todos, discute desde coisas novas da cantina, o que vai ter na merenda, como vamos fazer um desenho aqui nessa parede, coisas muito simples, até então você não oferecer para os seus alunos copos descartáveis, ou então você ter cestos ali de separação de lixo, ou então você ter exposição dos trabalhos das escolas relacionadas a esses temas pelos corredores, para que fique com uma grande exposição e eles possam ficar olhando aquilo. Então, fazer com que, de uma forma ou de outra, falada ou não, esse assunto esteja sempre ao redor. Esse assunto de educação ambiental, preservação do meio ambiente, não tem como mais, não dá mais tempo dele ficar só na aula de ciências e na aula de biologia. Não tem mais como. Então, não sei se aqui, vendo essa conversa, tem mais pessoas, além de professores de ciências e biologia, estudantes dessa área, né? Mas se não tiver, quem está vendo pode dar essas sugestões, pode levar esses temas, pode trocar essa ideia, pode conversar com eles. E também, quando tiver a oportunidade de estar dentro de uma escola como educadora ou educador, mostrar também para a direção, para o núcleo pedagógico daquele lugar, como é importante que todo mundo realmente fale sobre isso e o porquê que isso é importante. Muitas vezes, quando a gente chega num ambiente desse e a gente quer gerar uma mudança de pensamento crítico naquele lugar, a gente primeiro tem que educar os adultos. E depois, então, a gente leva esse pensamento para as crianças, né? Quando a gente está na sala de aula, só a gente e as crianças, é muito mais fácil porque é você que está ali, né, de pé, e as crianças que estão ali junto com você. Então, não tem muito essa intermediação, né? Mas se você quiser fazer com que a escola seja isso, com que esse tema esteja no DNA da escola, então você precisa educar os adultos também. Às vezes, espero que eles já tenham esses pensamentos críticos, né? Mas muitas vezes eles não têm. Então, existe também muita determinação de qualquer pessoa que queira trabalhar com esse tema, seja como educador ou não, porque, como eu falei lá no começo, todo mundo tem que ser um pouquinho educador ambiental na sua vida pessoal e profissional. Aí, para finalizar e abrir para perguntas, né? Eu separei aqui uma lista de lugares onde eu me informo sobre questões climáticas, sobre biodiversidade, sobre congressos climáticos. Eu vou deixar aqui nos comentários depois e vou mandar também para o pessoal da Potencial Biótico, mas eu vou listar aqui falado mesmo para vocês, se quiserem anotar, são lugares muito interessantes. Então, o primeiro é um site que chama climainfo.com.br, Clima Info. Lá eles recebem, todos os dias eles me mandam por e-mail uma newsletter só com
acontecimentos relacionados ao clima no mundo inteiro, mas principalmente focados no Brasil. É muito interessante. Também me informo bastante pela wwf.org.br, né, sabendo bastante sobre questões de biodiversidade, pesquisas de preservação que estão sendo feitas aí pelo mundo. A revista Eco 21, também muito boa. Ciclo Vivo, gosto muito também dessa plataforma. Conexão Planeta, também muito bom. Eco Nordeste. A Eco Nordeste é maravilhosa porque ela foca em questões climáticas e ecológicas apenas na região do Nordeste. Então, fala desde comunidades com catadores, que estão tendo a sua vida ali prejudicada por conta do desmatamento, da destruição daquele ambiente, até escolas que estão fazendo projetos bons de educação ambiental. Eles falam sobre tudo no Nordeste, sempre envolvendo o contexto local, né? Eu acho lindo, lindíssimo. Queria muito ver uma coisa assim voltada aqui para a região da Mata Atlântica, onde eu estou. Tem também os setoriais ambientais, né, do El País e do BBC, que tem colunistas super sérios sobre esse tema, e é muito bom poder se informar ali também, eu gosto bastante. Tem um podcast que eu sou muito fã, que chama Joio e o Trigo, que eles também são um blog, chama Joio e Trigo. E eles estão em todas as plataformas de streaming aí, e eles são apenas perfeitos. Eles falam, é um trabalho jornalístico que fala só sobre alimentação. E alimentação está 100% relacionado com o meio ambiente, então vale muito a pena a gente também estudar mais isso, dar mais atenção para esse assunto, porque a gente é o que a gente come realmente, isso não é só um clichê. E o que a gente come interfere diretamente no meio externo, né? Então, eles são finíssimos, informação de primeira qualidade. Tem também outro podcast que é O Tempo Virou, muito bom, que fala também, ela sempre leva um convidado diferente para falar sobre das questões mais diversas, desde o impacto da indústria da moda no meio ambiente, até entrevistas com Ailton Krenak, então ela é muito boa mesmo. E falando de Ailton Krenak, para finalizar, tem um ciclo de estudos que existe no YouTube que chama Selvagem. Selvagens, ciclo de estudos sobre a vida, que é uma roda de conversa que sempre existe. O Ailton Krenak, ele é um dos hosts lá desse ciclo, e eles ficam ali conversando, e aí quando você vê, você está imerso ali, eles estão falando sobre coisas maravilhosas, super profundas, entre amigos, e você tem a oportunidade de só estar lá no meio dessa conversa. Então eu recomendo muito, é perfeito. Então, é isso. Eu vi aí que o pessoal do Potencial Biótico está colocando já alguns desses sites que eu estou falando aqui nos comentários para vocês verem. Mas com certeza faltaram alguns, porque eu falei um pouco rápido. E aí eu vou também passar para eles colocarem aí para vocês. Bom, tem muitas coisas ainda que podem ser faladas, mas já que faltam 12 minutos, eu vou encerrar por aqui para a gente. Quero saber o que vocês estão pensando também. Nicolas, está por aí? Oi. Então, agora, se o pessoal tiver comentários, dúvidas, algumas colocações, sinta-se à vontade para falar. Se quiser só colocar no chat, eu posso ler, não tem problema. Se não quiser abrir o microfone e a câmera. Então, agora a palavra é com vocês. Eu queria. Onde é que eu vejo os comentários? Aqui no canto inferior direito, onde tem duas pessoinhas, aí tem o número 22, que é o número de participante, você clica, aí você abre o chat. Ah, tá. Bom, sem perguntas, então. O Cláudio está perguntando se tem algo sobre projetos para escolas. Muitos, acho que é muito interessante a gente engajar todo o ambiente escolar em projetos relacionados a esse tema. E aí você pode levar esse assunto de forma transversal para as demais matérias. Por exemplo, a gente vai fazer, vamos supor que seja uma escola que serve refeição para os alunos.
a gente pode fazer uma composteira. O que, que é uma composteira? Como é que se faz uma composteira? Por que, que tem que fazer uma composteira? Estudar as medidas da composteira nas aulas de matérias de exatas. Estudar sobre por que, que alguns alimentos não podem ir na composteira. Como é que ela vai ser mantida ali? Ou então separação de lixo na escola. Por que, que é importante separar? Como é que vai separar? Para onde vai esse lixo depois? Levar, de repente, alguns catadores, ou então tem algumas escolas já que corajosamente fazem excursão para dar a volta em aterros sanitários também com crianças. Tem uma escola em Sorocaba que faz isso, que eu achei o máximo, que é muito chocante, né? Mas é muito eficiente também, ninguém esquece quando você vai num aterro sanitário, não sei se já tiveram a oportunidade. Mas tem muitas coisas, desde feira de ciências também. Acho que a feira de ciências é uma coisa muito legal na escola. E na escola que eu estava trabalhando em Diadema em 2019, eles fizeram uma feira de ciências voltada para a conservação. Então, cada aluno, de cada turma de aluno de diversas séries, tiveram que tratar sobre o tema conservacionista, cada um de um jeito. Então, os pequenininhos, eles faziam sobre biodiversidade, que bichos existem ali, o que, que eles comem, o que é um habitat, o que é uma comunidade, o que é um ecossistema. E aí os mais velhos já iam falando sobre degradação desses biomas, desses ecossistemas. Aí os mais velhos já iam falando sobre questões políticas que envolviam tudo isso. Então é muito interessante a gente ver como a gente consegue tratar um único tema de diversas formas, dependendo da idade dos alunos, né? Então, um projeto que envolva a escola inteira, você consegue ter uma visão muito ampla desse assunto e os alunos adoram, né? Fica lindo, eu adoro. Eu acho que também dessa parte para a escola, uma coisa que você pode tentar é a dos pequenos experimentos, no caso da decomposição, como trabalhar e explicar a decomposição. Pode fazer, ó, pega um pouquinho de terra, faz uma mini composteira, explica a importância desses micro-organismos para o solo e tal, aí você pode evoluir trabalhando mais com macro, como isso afeta já na cidade, aí já entra a questão dos aterros, dos lixões. Exato. Você Exatamente. consegue já voltar para a parte, como a decomposição é importante para as plantas, porque sem a decomposição as plantas não conseguem obter os nutrientes que elas precisam, aí você já trabalha que isso vai impactar na economia, porque é importante para a agropecuária, produção de alimentos, e, enfim. Tá tudo linkado, né? O Ricardo está perguntando, como lidar melhor com a dinâmica e o conteúdo em amplas faixas etárias, tipo 7 a 17 anos, no mesmo grupo? Eu acho que aí você precisa separar, até porque as atividades elas vão ser diferentes. Você pode colocar o mesmo tema para ser trabalhado, como foi o caso aí que eu acabei de citar, uma feira de ciências voltada para o conservacionismo de espécies, né, enfim, para conservação das espécies. E só que então cada idade vai ver isso de uma forma e vai falar sobre isso de acordo com o que está sendo trabalhado ali na grade curricular de ciências e biologia, ou então de outras matérias que também possam entrar aí, né? Então você pode ter uma única atividade, né, um único tema para ser trabalhado com uma ampla faixa etária, mas cada faixa etária vai ter que trabalhar isso de uma forma diferente. E é normal, natural, e é muito bom também, porque os pequenos, eles veem os mais velhos falando sobre o mesmo assunto que eles, e eles também conseguem conversar, eles também conseguem dialogar. Então você deixa tudo mais transversal, né? Até a relação entre os alunos. Isso é muito rico. Você vê uma criancinha de 8 anos trocando ideia com um adolescente de 16 sobre o mesmo tema, e quase que de igual para igual, como eu já pude ver nessa feira, é muito rico, muito legal mesmo. Aí o Manuel faz um comentário aqui, né, sobre que é uma boa ideia, uma boa opção relacionar a educação ambiental com a moda, já que a indústria têxtil é uma das principais causadoras de problemas ambientais. Assim, abordar a educação ambiental nesse aspecto, ou realizar um desfile com os alunos utilizando roupas feitas com materiais recicláveis é bem legal. Relaciona a biologia, arte e cultura. Totalmente. Gente, cultura é a biologia e cultura, para mim, são coisas que elas são a base, né? Eu tenho muita vontade ainda de cursar história, de fazer uma faculdade de história, porque eu acho que deve ser fantástico você ter na sua mente uma base de conhecimentos biológicos e culturais, né, socioculturais. Então você consegue imaginar a quantidade de coisas que você consegue entender. Você linka tudo com tudo. Você não fica ponta solta, né? Então, qualquer coisa que você consiga falar sobre indústria da moda, por exemplo,
roupa, tendências, desfiles, essa coisa que a gente não. Quem não é dessa área não se conecta muito, né? Mas então você linka isso com outras coisas. Ah, sabia que a indústria da moda é a segunda indústria mais poluente do mundo? Ah, você sabia que os tecidos artificiais eles são feitos à base de petróleo, ou seja, plástico, por isso que eles são mais quentes, não são tecidos tão respiráveis? Você sabia que, enfim, corante para você tingir uma calça jeans, você precisa de 200 litros d'água? Então, assim, essas informações também compõem o assunto moda, né? Então, por que não falar sobre isso dessa forma? Se você está vendo que é um assunto que toca a pessoa com quem você está falando, então é sobre esse assunto que você tem que falar. Porque aí você vai ser escutado e aí você consegue contextualizar com mil outras coisas, né? Eu acho que essa é a chave. Quando a gente está conversando com alguém, seja fora da sala de aula ou dentro da sala de aula, você saber do que aquela pessoa gosta. Que nem com os meus alunos, que eu estava falando de. Eu queria muito abordar a biodiversidade de insetos e eles amam Pokémon. Aí eu falei, pô, vou falar de Pokémon. E aí foi sucesso, porque eles escutaram o que eu queria. Eles escutaram o que eu tinha para dizer. E eles responderam, eles adoraram e a conversa fluiu. Então, se eu quisesse falar com eles sobre biodiversidade de insetos e só falasse, senta a bundinha aí, escuta o que eu vou falar, eles nunca iam me escutar. Então, é importante que a gente também tenha essa sensibilidade, né, de saber com quem que a gente está falando para poder falar e passar a mensagem da melhor forma possível. Até complementaria essa fala do Manuel, que juntaria também as questões ecológicas com a economia, né? Que são duas áreas que as pessoas acham que são áreas totalmente distintas, mas uma foi baseada na outra e são interdependentes. Você pode usar isso não só para a faixa de crianças e jovens, mas também para adultos, principalmente para adultos, né? Que é a questão do dinheiro. Como que um ambiente degradado vai afetar a economia. Uhum. E como a pobreza está super relacionada também com questões ambientais, como um lugar periférico sem assistencialismo do Estado, por exemplo, sem rede de esgoto, que teve que construir a casa em um lugar super vulnerável, num barranco, próximo de um curso d'água, como isso é danoso, né? Isso é a pobreza também causando esse problema, né? Mas ela não é o problema, ela foi causada também, né? Então é importante a gente entender essa corrente, né? O que leva ao quê? Acho bem interessante mesmo. O seu microfone tá mudo, Nicolas. Cláudio fez um comentário aqui referente às questões de reflorestamento e mudas de praças, espaços comuns com o verde. Acho também é uma questão muito importante que é você conseguir utilizar o espaço urbano também com educação, unindo esses espaços que a gente já tem disponível a auxiliar na educação. Você não precisa, vou até levar a minha turma ou o público até um lugar que é longe, aí precisa de ônibus, carro, não sei o quê. Pode ser uma praça que está do lado da sua escola ou da sua casa, reúne um pessoal, você já consegue fazer um trabalho. Uhum. Uma coisa bem legal que eu já consegui fazer lá em Diadema com os meus alunos, lá Diadema, para quem não sabe, é uma cidade da região metropolitana de São Paulo, ela é grande São Paulo já. E não tem muita área verde, era uma região meio periférica também, mas tinha uma praça. Não tinha uma árvore, mas tinha praça, tinha terra. E aí eu levei os alunos ali para plantar umas coisinhas que eles queriam plantar. Eles escolheram o que eles queriam plantar. Eu dei umas opções, né, do que era possível ser plantado ali, principalmente de árvores. E eles plantaram, eles amaram, fizeram uma muda. A gente foi lá, criou um momento. E era do lado da escola, era no quarteirão do lado, né? Então, você também pode fazer atividades de plantio de mudas dentro da escola, fazer uma hortinha vertical para ser usada na cozinha. Essas coisas, é aquele experimento do feijão, só que depois do experimento do feijão no algodão, quando ele germina, geralmente a gente pega e joga fora. Então, não é para jogar fora, é para você continuar. Deixa o feijão crescer, mostra para a criança, para ele se encantar, entender e querer ver aquilo dentro da escola, né? Sem precisar sair para ir muito longe, que nem você falou. Alguém tem mais alguma colocação, comentário? Se quiser, pode abrir o microfone também, não tem problema nenhum. Aqui tem uma pergunta da Carol. Ela pergunta, em relação à educação ambiental para adultos, já que queremos ou não, já que querendo ou não, esses são, muitas vezes, negligenciam o tema e perpetuam essas negligências na mentalidade dos filhos, etc.
E você tem alguma dica sobre educação ambiental fora do ambiente não escolar? Como conscientizar no dia a dia e sem ser ecochato, por exemplo. Eu acho que é muito importante a gente ser ecochato. Acho que não tem nenhum problema. Acho que esse nome é muito. Acho que ele é muito ruim, né? Mas ele foi usado durante um bom tempo. Hoje em dia as pessoas já não falam mais tanto, pelo menos eu não escuto mais tanto. Mas acho que não tem nenhum problema, sabe? Se a gente está falando sobre um assunto chato e difícil, porque claramente ele é importante, ele é necessário. Então, que alguém fale sobre isso, por que não você? Né? Por que não eu? Por que não qualquer um que está aqui assistindo? Então, é importante, alguém tem que falar. Então, que você aprenda a falar da melhor forma possível. Porque acho que a questão que torna qualquer pessoa chata para falar de algum assunto importante é a forma com que você chega. Mas se você chega já para falar de forma que você impõe, que você põe o dedo na cara, e que você julga, e que você fala que a pessoa está errada, que a pessoa não está fazendo o suficiente, isso claramente a pessoa não vai te ouvir. Você também não ouviria. Então, saber falar direito com as pessoas sobre esse assunto, porque é um tema difícil, é um tema que exige mudanças na cultura, no dia a dia da pessoa. Nada disso é fácil e é importante que a gente tenha, por mais que não dê mais tempo, que as coisas já estão muito difíceis, já estamos num caos climático, é muito importante, mesmo assim, que a gente entenda que tem pessoas que não sabem nada sobre esse assunto. E que elas precisam, primeiro, ouvir sobre esse assunto, entender sobre esse assunto, se importar e ter um momento de transição para aí, então, conseguir, de fato, ter alguma mudança importante. Então, é importante que a gente tenha paciência e tem que ser ecochato mesmo, tudo bem, mas só fala direitinho com a pessoa que ela vai te ouvir, porque é um assunto real, é um assunto diário, é um assunto importante. A não ser que você trombe com algum negacionista, né? Porque é o meu sonho um dia é encontrar um negacionista climático para poder pôr em prática mais ainda tudo isso aí que eu tô falando para vocês, de falar direito com as pessoas. E aquela coisa, né, que se você for um eco chato, você tá defendendo alguma coisa pro bem, né? Você não tá defendendo, tipo, não tomem vacina. Você tá defendendo alguma coisa, vai ficar na parte boa do mundo, né? Você não tá defendendo uma coisa ruim. Exato, é isso. Se é difícil, é importante. Se fosse fácil, não seria tão importante. Só é difícil e chato e complicado e pode gerar alguma discussão ali, porque é um assunto enorme, é um assunto de extrema importância. Então, vamos falar sobre isso com as pessoas mesmo. Tudo bem se a gente se colocar nessa situação. Acho que, para mim, essa é a função dessa conversa aqui hoje. Ensinar, mostrar algumas formas da gente poder conversar com as pessoas dos diversos públicos, de diversas esferas sociais sobre esse assunto. Eu espero que eu tenha conseguido fazer pelo menos um pouquinho isso, mostrado um pouquinho como é que eu costumo fazer. Aí, dessa mesma pergunta da Carol, você tem alguma dica para dar para eles de como abordar esse tema com os adultos? Eu acho que uma coisa importante. Eu estou pensando aqui, eu moro em Ubatuba, numa área mais rural aqui de Ubatuba. E eu estou pensando em conversar com os meus vizinhos para cada um conseguir lidar melhor com o seu lixo dentro de casa, com o seu lixo orgânico. Estou construindo ainda essa ideia na minha cabeça, porque aqui não tem. Aqui, quando vai o lixo para a rua, fica urubu, aí vai cachorro, aí chove, aí molha tudo, aí fica uma bagunça. E é assim, não tem porquê, porque todo mundo que mora aqui na minha rua tem um pedacinho de terra em casa, que pode fazer uma composteirazinha, sabe? Que pode lidar com esse resíduo de outra forma. E eu que tenho composteira em casa, eu sei como é libertador, como é maravilhoso você realmente poder dar um bom destino para o seu lixo orgânico, sabe? Então eu tô pensando em falar com eles e eu tô pensando nas formas que eu vou falar sobre. Então, o que eu estou pensando em fazer eu vou pegar uma situação que é um problema para todos nós, que é o lixo da rua, que fica um nojo, principalmente em dias de chuva, e aqui é uba-chuva, então vocês imaginem como não é o lixo. E levar esse incômodo meu, ver o que eles acham, e a partir daí, então, ir introduzindo. Ver se a pessoa também acha ruim, eu falar, pô, as pessoas podiam dar uma separadinha no lixo, né? Nossa, e tem um negócio, uma cooperativa de reciclagem a 1 quilômetro daqui. Será que ninguém leva lá? Eu sabia que eu levo. Então, você ir de forma muito leve, muito cotidiana, muito pelas beiradas, levando esse assunto. E não vai ser em um dia, vai demorar um pouco, mas é isso. Se eu conseguir fazer 1 ou 2 pessoas, eu sei que depois essa 1 ou 2 pessoas, que são moradores mais antigos, vão conseguir
se comunicar melhor com o resto da rua, que também são locais, são pessoas daqui. Eu sou nova na rua. Então, é importante a gente saber direitinho, comer pelas beiradas para falar com o adulto. Porque se você só chegar lá falando assim, olha esse lixo aqui, ó, essa porcaria, fica tudo aqui os urubu comendo, as carnes velhas, os legumes velhos, papel higiênico caindo na rua, fica tudo um nojo, que absurdo, acho que todo mundo devia fazer alguma coisa, não sei o quê. Aí o que as pessoas vão falar? Ah, mas a prefeitura não dá uma caçamba maior. Ou então a prefeitura podia, sei lá, catar o lixo mais vezes por semana. Ou então qualquer outra coisa, né? Você terceiriza a culpa. Essa é a nossa tendência. Quando a gente vê alguém te acusando de alguma coisa, a primeira coisa que a gente tende a fazer é se fechar e passar a bola, né? Então, você evitar que esse fechamento inicial aconteça. Então, você chega com gentileza, com jeitinho, coloca ali um problema em comum que vocês têm, que todo mundo está compartilhando ali daquela situação. E aí você vai vendo como é que você vai conseguindo abrir esse diálogo, né? Eu estou dando esse exemplo aqui da minha rua, porque é um tema que eu também estou pensando bastante, mas acho que isso vale para qualquer tipo de contexto, quando você vai falar de educação ambiental com adultos. Você tem que entender o que incomoda a pessoa, não o que te incomoda. Porque pode ser que para a pessoa o aquecimento global nem seja real. Pode ser que mudanças climáticas nem existam. Pode ser que ele nem ligue que aterro sanitário é uma questão. Então, o que incomoda essa pessoa? E aí você vai falando a partir desse ponto, sabe? Que aí você vai ser mais ouvido. É o que é a minha dica. Aqui tem uma pergunta da Yasmin, que ela pergunta: você acredita que seja mais fácil aplicar a educação ambiental em crianças e adolescentes ou em adultos do que em adultos? Crianças. Crianças é o mais fácil. Porque você consegue começar pelo início, que é a sensibilização. Você consegue criar esse momento de encantamento, de entusiasmo, de amor. Você consegue pegar esses sentimentos que são tão presentes numa criança e direcionar isso para fins do meio ambiente, para a natureza, para algum bichinho, para algum bioma, para alguma coisa, e aí você já faz com que ela ame aquilo. E foi assim que aconteceu comigo. Eu comecei a me interessar por esse assunto porque eu sempre fui a Felícia da rua, de sair abraçando todos os bichos, pegando plantinha, colecionando insetos, sempre amei. E aí, a partir de então, eu fui me importando mais e construindo um pensamento mais crítico, né? Mas isso começou quando eu era criança, né? Então, com certeza é mais fácil com crianças. Mas é muito possível também com adolescentes, porque você consegue dar para eles mais autonomia e você consegue mostrar para eles que você quer que eles falem. Você se importa com a opinião deles, você se importa com a ação deles e você confia que eles vão saber tomar a melhor decisão, porque é muito comum no ambiente escolar a criança e o adolescente serem colocados como pessoas que não sabem o que querem, que são muito novas, que não estão prontas para tomar decisões, mas eles estão. Eles têm uma base cultural, social enorme. Então, a gente tem que pegar isso que eles já têm e colocar a favor dessa causa, sabe? E dar essa voz para eles. Às vezes é tudo que eles querem. Um palanque, um espaço para falar, um espaço para se indignar, um espaço para se mostrar, sabe? Não que isso seja ruim, mas um espaço para eles existirem de forma mais ativa, né? De forma mais autônoma. Então, você proporcionar esse espaço para um adolescente também é muito legal. Uma atividade, eu sei que a gente está curtinho de tempo, mas eu vou contar mais uma atividade que eu já fiz, que foi muito boa, para alunos meus adolescentes. Eu fiz um debate com eles e eram dois grupos, os ambientalistas e os bancada ruralista. Não falei isso, né? Não falei que era bancada ruralista, porque aí já é, enfim, né? Não queria ser demitida. Mas levei esse assunto e eles fizeram um debate, cada um, eu apresentei o tema, você então são os ambientalistas, vocês então são esse pessoal aqui que quer usar o meio ambiente como recurso de forma exploratória, sem se importar muito, né? Então, como é que vocês vão debater? E eles se prepararam durante 2 semanas para esse debate, aí eu levei eles para a quadra, coloquei uma cadeira, assim, fizeram uma coisa redonda, e aí discussão, argumentos, coisas maravilhosas surgiram a partir daí, inclusive com os alunos mais silenciosos, com os alunos mais quietinhos, conseguiram se expressar, se mostrar a sua pesquisa, sabe? Porque eles tiveram espaço para eles. Às vezes é tudo isso que você precisa fazer para um adolescente, te ouvir. É você dar a voz para ele. Muito útil esse método. A gente tem até as 4 horas, então tem bastante tempo ainda. O tempo não está curto, não. Ah, é? Tem até as 4? Até as das 4. 2 às 4? Isso. Ai, que bom. Então tá bom. Então vamos conversar. Aí eu passo a palavra para o Ricardo Escobar, que ele levantou a mão aqui. Pode falar, Ricardo. Olá, olá, boa tarde para todos.
Boa Eu tarde. queria comentar sobre algumas coisas que estão aí perguntando do trabalho com adultos. Tem uma ferramenta, entre aspas, uma ferramenta para trabalhar justamente com adultos, e são as crianças, né? A gente tem trabalhado um projeto de conservação de tartarugas marinhas aí no sul do Brasil, e justamente são as crianças as que permitem transmitir essas informações e esses conteúdos para os pais, né, e os maiores. A gente já viu alguma vez uma criança caminhando com seu avô na praia, pegando bituca de cigarro, e eles voltaram para a gente, o tiozinho, o que estão fazendo aqui e tal. E a criança comentando isso, não, eu trouxe meu avô para pegar a bituca, coisa que aquele velho nunca na sua vida fez antes, né? Então, é bem interessante como através das mesmas crianças podemos levar essas informações para dentro das famílias. Super, Ricardo. Obrigada por ter participado aqui para falar com a gente. Eu acho que um dos motivos de ser tão mais fácil, né, menos difícil falar sobre educação ambiental com crianças, é porque as crianças, elas saem da escola e elas vão direto para casa. E elas vão colocar de alguma forma aquilo que elas aprenderam em prática dentro de casa. E os pais estão ali, né? A criança, se ela quiser separar lixo por uma atividade, fazer um chocalhinho na escola, os pais não têm que separar o lixo. Os pais não têm que lavar a embalagem, não têm que colocar direitinho, separar tudo bonitinho. A criança vai pedir talvez outra coisa. Então, quando você ensina para a criança, você sabe, você tem a segurança de que esse assunto vai para casa e vai ser refletido lá também. Então, fica muito mais tranquilo, sabe? Eu me sinto muito mais confiante para falar com crianças por causa disso, porque os pais também costumam ser mais presentes na educação dos mais novos, então eles também querem saber mais o que está sendo ensinado, querem se participar um pouco mais, né? Geralmente o ambiente escolar das crianças menorzinhas engloba mais a participação familiar, né? Então é muito interessante. E sobre isso, esse exemplo que o Ricardo deu, nessa atividade que eu falei para vocês do aterro sanitário, né? As crianças depois me mandavam vídeos da família inteira separando lixo. Ou seja, era um tema da aula da criança e a família inteira se envolveu. Porque a criança, ela se sente útil fazendo um trabalho, mostrando algo novo, né, para a família. Então, é muito rico mesmo você conseguir ensinar isso para uma criança, assim, uma oportunidade de ouro, porque você não vai ter essa mesma eficiência depois que ela crescer. Você vai ter que falar de outro jeito, sobre outros assuntos, de outras formas. Aqui tem umas duas perguntas no chat. Primeiro da Thaís, que ela pergunta para você se você também faz essa prática de projeto de educação ambiental nas redes sociais. Que ela já viu nas redes sociais que quando ela procura sobre descarte correto e reciclagem, gera muitas dúvidas enquanto tipo, lavagem, onde descarta, como eu faço o correto descarte de lixo eletrônico, de medicamentos. Ela comenta que são coisas que todo cidadão deveria saber, mas não somos educados para isso. Exatamente. Isso é educação ambiental, né? Educação ambiental, ela é você falar sobre esses assuntos, você pôr na mesa e você explicar o processo das coisas. E isso falta mesmo. Aqui em Ubatuba mesmo tem muita cooperativa de reciclagem, muita. Umas gigantes assim que pegam lixo desde resíduos, né, desde industriais, assim, carro velho e tal, até lixo doméstico do pessoal que vai lá e deixa. E mesmo assim, muita gente, a maioria das pessoas não separa o seu lixo. Mesmo sendo uma cidade onde todo mundo passa na frente desses lugares diariamente. Então, o que mais falta, né? O que mais pode ser feito? Você tem que ensinar, você tem que falar o óbvio. Se pra gente isso é óbvio, pra um monte de gente não é. Então a gente tem que falar, tem que separar o lixo por quê? Porque o lixo vai pro aterro, é quando você mistura o seu lixo orgânico com o seu resíduo plástico, né? Uma embalagem de macarrão, por exemplo, você vai criar ali um apodrecimento, sendo que você poderia dar um fim digno para as duas coisas, tanto para o orgânico quanto para o material seco, né? O seco você leva para uma reciclagem, então você separa aí na sua casa. E o orgânico você pode fazer uma composteira. Então, se você não quiser de jeito nenhum fazer uma composteira, pelo menos coloca separado na sua casa. Porque o que muitas pessoas falam também na minha cidade não tem coleta seletiva. Então, eu não vou separar meu lixo porque é inútil, vai tudo para o mesmo lugar mesmo.
Mas acho importante a gente entender que essas questões tem pessoas trabalhando atrás disso. No lixão, no aterro sanitário, tem gente. Essas pessoas, elas trabalham ali, elas levam dinheiro para casa delas, para elas sobreviverem a partir do nosso lixo. Então, se a gente não tiver nem a decência de lavar a nossa própria embalagem, que a gente usou, que durou 5 minutos de uso e que vai durar 500 anos no planeta, então, assim, fica difícil, né? Acho que é bem importante a gente humanizar tudo isso, a gente entender. Por isso que é importante explicar, por isso que eu fui lá no aterro mostrar para as crianças. Elas viram que tem pessoas ali. E elas então começaram a se interessar, porque elas viram que é uma situação degradante. Ninguém gosta de ver alguém passando por aquela situação, por ter um trabalho daquele. Então, por que não você fazer o mínimo? Por que não? O que falta? O que está precisando? Porque às vezes, quando você questiona a pessoa desse jeito também, quando você está falando com um adulto, claro, né? E depois de já ter introduzido esse tema de forma mais suave, aí eu me permito falar desse jeito já com a pessoa. É mais assertivo. E geralmente, quando eu falo dessa forma mais assertiva, a pessoa ela já fica sem resposta. Não tem porquê. Não existe nenhum motivo. Ela só não faz porque ela não faz, porque não faz parte do dia dela, porque ela tem que pensar em lavar, assim, mas é só uma desculpa. Ela só não está acostumada, só não faz parte da vida dela. Então, você questionar a pessoa também, um adulto, né? Vou falar de novo aqui. Não dá para você chegar para falar sobre esse tema com uma pessoa e já chegar assim com os 2 pés no peito. Você tem que chegar contextualizando primeiro. Mais suave, depois se você já tiver conseguido a confiança daquela pessoa para falar sobre esse assunto com você, aí você fala de forma mais assertiva, aí você cobra. Depois de você já tiver apresentado, explicado, tudo direitinho, você vê que a pessoa entendeu, e aí ela ainda assim não está fazendo, aí você pode chegar e falar, pô, mas e aí esse lixo aí? Você não separa mais? Você não quer ver um... Vamos lá, levar na reciclagem, porque na reciclagem aqui, a gente pega o lixo daqui e leva na mão da outra pessoa, você não deixa na rua. É uma pessoa que pega. Então, esses pequenos detalhes fazem muita diferença, sabe? Para a gente educar adultos também, educar uma sociedade inteira. Mas você precisa falar. Você precisa falar. Infelizmente, não tem políticas públicas que tratem a educação ambiental como deveria. Tem pouquíssimos exemplos, mas não é o suficiente. Eu vou até aproveitar que eu estou falando sobre isso e citar um exemplo aqui de um trabalho que eu conheci da Polícia Ambiental de Santa Catarina. Maravilhoso. Eu nunca tinha visto a Polícia Ambiental ter um projeto social. Eu sempre fiquei me questionando das funções da Polícia Ambiental, né? Eu sei que ela é fiscalizadora, mas então eu ficava, enfim, queria saber mais, né? O que eles fazem sobre meio ambiente? Eles só fiscalizam, eles só multam. E aí eles fazem um projeto no estado inteiro de Santa Catarina, a Polícia Militar Ambiental, de educação ambiental. Esses projetos deles duram um ano inteiro. Ele não é compulsório, ou seja, eles vão se apresentando nas escolas da cidade, dando preferência sempre para estudantes das escolas públicas, apresentam um projeto deles de educação ambiental, que sempre acontece no quartel, então eles ficam uniformizados, um uniforme super super ok, assim, não é nada militar, bem neutro, tem alimentação, tem transporte. Então as crianças saem da escola, já vão para lá 2 vezes por semana, ficam aprendendo a fazer várias coisas, aprendem vários temas diferentes e voltam para casa depois de um ano muito melhores do que eles entraram. E por não ser um programa compulsório, você realmente atinge as pessoas que querem e que estão dispostas a te ouvir. E aí você consegue, então, chegar com outro tipo de abordagem. Você não precisa mais chegar tão suave como esse jeito que eu estou sugerindo. A pessoa está lá porque ela quer estar, ela quer aprender. Então, você pode ser bem mais direto, o papo pode ser bem mais reto, vai ser bem mais proveitoso, sabe? Então, tem exemplos que dão certo, mas é raridade, né? Infelizmente, como sociedade civil, a gente tem que fazer boa parte desse trabalho também de educação. Até complementando um pouco esse comentário da parte cidadã, que acho que nem todas as pessoas têm conhecimento dos direitos que elas têm perante a lei. Você falar a Constituição, acho que para a maior parte da população não estão sabendo, não estão nem aí o que é a Constituição, que garante algumas coisas de questão de ambiental, saúde, também ambiente e saúde, são coisas muito ligadas. Acho que também é um aspecto que pode ser abordado na educação ambiental nessas questões legais. Você falar, a gente faz isso, não é só, são os amiguinhos dos animais das plantas, porque ser ecologicamente mais correto é legal. Não, você tem o seu direito, tá escrito aqui, você precisa disso para sobreviver. O Estado tem que prover isso para você, também é uma coisa que a gente pode ir trabalhando, que é uma coisa que eu, pelo menos, sinto falta de ver
essa parte que a gente trabalha da ecologia mais economia e essa parte da educação ambiental mais as leis. Uhum. E aqui a gente tem mais uma pergunta da Soraya, que ela pergunta, em abordagens do cotidiano na educação ambiental, os alunos de escola rural levam vantagem em relação aos os alunos urbanos, de escolas urbanas? É Soraya a pessoa que perguntou? A Soraya. Ai, que pergunta maravilhosa, Soraya. Então, eu sempre tive o sonho de dar aula para uma escola rural. Eu ainda não tive essa oportunidade. Já li bastante sobre esse assunto e conheço, tem colegas de educação também que dão aulas em contextos rurais. Eu estou aqui numa área rural, né, mas não é tão rural assim, porque é muito próximo da cidade. Aqui não é considerado área rural, é área urbana, mesmo sendo na floresta. Eu moro num lugar bem, enfim. Não é aquele rural interior que a gente conhece, sabe? Com campesinato, com produção agrária, não é assim aqui. Mas eu acho, sempre acreditei que uma criança que cresce num contexto rural, ela já cresce muito mais próxima desse tema, porque ela está ali na vida dela. Uma criança que cresce com pais que trabalham na área rural vai ter outros tipos de conhecimento que a gente da área da biologia não tem. É assim, a coisa, eu fico me perguntando se um dia eu conseguir dar aula numa área rural, acho que eu vou ter aula mais do que as crianças, porque eles vão me ensinar tanto sobre coisas locais, sobre o tempo das coisas, sobre o clima da região, sobre os animais que aparecem aqui, sobre as espécies que dão aqui, sobre como colher, sobre como plantar tal coisa, sobre como se relacionar com aquelas pessoas também, porque eu moro aqui, mas eu sou de São Paulo, cria da cidade grande total. Então, a forma também com que eu chego num lugar é muito diferente da forma com que eles chegam no lugar. Então, tudo isso diz muito sobre a forma de aprender e de ensinar que a gente tem que ter em cada contexto, né? Eu acredito que alunos de uma escola rural tenham essa bagagem falando sobre educação ambiental, né? Tenho essa bagagem de conhecimentos sobre natureza muito extensa. Às vezes é uma coisa tão natural que a pessoa não se dá muito conta. Mas eu tenho muitos amigos do interior de São Paulo que tiveram infância no interior e que brincaram muito mais na terra do que eu, subiram muito mais em árvore do que eu. Essas coisas pequenas da infância, elas dizem muito, porque você automaticamente já tem o afeto. Você não precisa dessa etapa que eu tenho sempre que ter com as crianças urbanas, que não conhecem, que não têm essa conexão, que não passam tempo na natureza, que não veem o clima acontecendo, o tempo passando ali na natureza, acontecendo na sua frente. Né? A gente tem que mostrar a janela para a criança, mostrar como as árvores mudam de acordo com as estações. Não está uma coisa presente no dia delas. E agora, quando você pega uma criança do meio rural, a criança ela pode tomar banho no rio ali da casa dela. Tem as crianças aqui da minha rua que vão tomar banho no rio. Então, elas sabem a época de chuva, elas sabem que tem época que não pode entrar, elas sabem que tem peixe que dá ali, que não é todo ano que dá, e por quê, e qual que pode pescar, e qual que não pode, qual época. Elas já têm esse conhecimento, elas já têm essa bagagem, então deve ser fantástico. Eu espero logo ter essa experiência aí para poder contar melhor para vocês como é que vai ser. Alguém tem mais alguma coisa? Uma sugestão? Alguém tem exemplos de se atua na área de programas, sugestões de experimentos sobre educação ambiental? Pode compartilhar também. Por favor. Mandando agora no chat o link do formulário para vocês preencherem para conseguir o certificado, né, a presença. Aí depois vocês podem acessar e ir preenchendo. Mas ninguém tem nenhuma colocação para fazer? Pode, o microfone está aberto para todo mundo aí. Bom, acho que O Ricardo levantou a mão. Pode falar, Ricardo.
estava pensando, só que meu portunhol está um pouco enferrujado, não, Ivana, perdonar. Por favor, fique à vontade. Aconteceu, eu tive uma experiência e foi há poucos dias. A gente trabalha, eu agora estou na Colômbia, e a gente trabalha com crianças dentro de um mesmo município, mas umas são da parte rural e outras são do mesmo município, mas vivem, entre aspas, na cidade. Não é uma grande cidade, não é um povo pequeno, mas tá. Num dia, a gente juntou os dois grupos e foi um pouco estranho, sabe? Porque quando a gente está só com aqueles alunos que moram no campo mesmo, eles têm muito conhecimento e têm sobre seu mundo. Mas quando a gente juntou os dois grupos, aqueles outros meninos que já, por exemplo, já viajaram, já conheciam o mar, já tinham viajado de avião, né? A gente sentiu um relacionamento muito estranho. Os outros meninos ficaram, já não falavam com tanta tranquilidade, né? Então, foi uma experiência estranha. No final, foi bonito, mas não sei se tem alguma vantagem ou desvantagem, né? Uma situação ou a outra, mas sim, elas têm mundos diferentes, até onde eles conseguem ver e ter o grande mundo, né? Então, sim, é diferente as duas situações. Queria comentar um pouquinho sobre aquela experiência. Muito bom, Ricardo, obrigada. Sobre isso que o Ricardo falou, eu percebo bastante também essa relação isso é uma marginalização do meio rural, né? Quando a gente, do meio urbano, na nossa mesquinice, a gente acha que porque a gente é da cidade, a gente acaba sendo melhor, sabendo mais, só porque a gente conhece mais coisas. E, infelizmente, as crianças, elas refletem esses comportamentos que elas observam nos adultos, né? De falar sobre experiências, de falar sobre coisas que tem, que conhece, que ouviu, que já viu, né, na sua vida ali, pessoal, que com certeza é muito diferente do que uma criança do meio rural já viu e viveu. E com isso, eu acho que quando eu percebia que isso estava acontecendo entre os meus alunos, né, eu não cheguei a ter uma situação extrema como essa, mas essas diferenças de realidade sempre existem, né, de maior ou menor esfera dentro da sala de aula, eu colocava, então, os alunos que estavam sendo marginalizados ali para falar, quando eles queriam, né, claro. Porque eles sempre tinham coisas muito ricas e muito pontuais para acrescentar sobre coisas que aquelas crianças que estavam tirando um sarro, ou então que estavam se colocando de forma mais impositiva, assim, perante a criança que estava sendo, como sofrendo um bullying ali, né, por aquela situação, se sentindo mais retraída também, menos capaz por não ter tido tantas experiências, ou então não ter tanta oportunidade financeira quanto as outras crianças que estavam ali também. Eu colocava elas para dialogar de igual para igual, e cada um falando da diferença das suas experiências, mas também como é rico, né? E aí, no fim, quando eles tinham esse espaço para falar, sempre acaba saindo coisas boas, né? Essa diferença da criança urbana para a criança rural é uma coisa muito doida mesmo. E eu, como fui uma criança urbana, tenho certeza que eu reproduzi muitos desses comportamentos na minha vida. E hoje a gente percebe, né? Mas uma criança, às vezes, ela não tem esse filtro de fala. Às vezes, ela só quer se colocar, né? Às vezes, ela só quer falar da sua experiência, de alguma coisa que ela tem que o outro não tem. Copiando adultos mesmo, dessa forma mais mesquinha. Então, acho que é importante a gente também observar e ter a oportunidade de construir esse espaço de outra forma, né? Já que elas vão fazer isso, que então seja uma coisa das duas mãos, não só de uma, né? Mas é um desafio mesmo. Aqui tem um comentário barra pergunta do Emanuel também muito interessante, que ele fala que crianças em áreas rurais não tem, que tenham os pais agricultores, não seriam meio que influenciados por esses pensamentos penitentes quanto à agricultura, no âmbito de que tem que pensar no lucro e não na conservação? E será que não seria meio desafiador abordar a agroecologia com esses alunos rurais? Ele tem sempre essa dúvida, principalmente por causa do governo atual, prega algumas ideias erradas sobre esses trabalhadores. Nossa, quem é que fez a pergunta? O Emanuel.
Eu penso da mesma forma, Manuel. Acho que seria muito rico a gente trazer a agroecologia para esse meio, né? Tem já trabalhos fantásticos que fazem isso, o próprio MST, né? Grande organização aí que ajuda que ajuda não, né? Que organiza de forma exemplar. Ninguém no mundo faz o que o MST faz, de falar sobre pegar pessoas que trabalham no campesinato, então introduzir novas formas de fazer isso e explicar por quê, e você empodera aquelas pessoas sobre esse assunto, né? E você faz elas participarem de um grupo, porque quando você pega agricultores, cada um produzindo lá 3 mil mudas de alface, cada um na sua terra, separadamente, você isola essa pessoa, você não coloca ela como pertencente a um grupo. Mas quando você consegue organizar isso, mesmo se não for com agroecologia, mesmo se você pegar todas as pessoas que produzem alface na região, você une elas e faz elas se organizarem. Então, uma vai ajudar a outra. A minha safra deu ruim porque choveu muito na minha região, aqui tem mais altitude, então teve geada e perdi tudo. Então, tudo isso você empodera a pessoa, você faz ela se sentir parte de uma organização, a pessoa fica mais confiante nos processos dela, né? Então, acho isso muito rico. Adoraria ver mais trabalhos de agroecologia, assim, essa transição, né, da agricultura convencional para a agroecologia. Convencional não porque é a mais certa, né, mas porque é a mais difundida hoje em dia. Adoraria ver, adoraria. Vai ser potente quando essa revolução acontecer. Eu boto fé que a gente está nesse caminho, por mais que vai ser demorado e difícil. Eu sei que tá rolando. Espero que a gente tenha consciência e que a gente compre dessas pessoas, né? Que a gente então vá à feira, procure as barraquinhas de agroecologia, converse com aquelas famílias, veja onde que são a terra dela. Aqui em Ubatuba tem na feira tem umas barraquinhas de agroecologia e são uns dos únicos produtores de Ubatuba mesmo. A maioria é subindo a serra, né? São Luís do Paraitinga, Taubaté. Então é muito interessante. E eles têm um conhecimento fantástico. É lindo demais, eu aprendo muito. E até complementando um pouco também esse comentário, aproveitar também a situação que a gente está vivendo atual. Está falando muito agora, principalmente na mídia, sobre créditos de carbono. Também é um bom jeito de você linkar as coisas que estão acontecendo atualmente, escassez hídrica, as queimadas, reunião do COP que vai ter em Londres agora. Você pode trazer isso para os seus alunos ou para o seu público-alvo e ir trabalhando nisso e agregar, por exemplo, nessa parte de créditos de carbono. Porque a conservação agora, para esse ponto, é interessante que dá lucro. Você consegue juntar essa parte da economia com o lucro não só por tem que explorar para obter os recursos e, enfim, também a parte econômica, mas também como você consegue trabalhar em cima disso, de preservação, gerando lucro, gerando renda, gerando capital. Então, tem uma parte que vocês são só biólogos que tem aqui, que acho que a gente fica um pouco perdido na faculdade, que biólogo só serve para o meio acadêmico ou para o ensino. Então, a gente tem esse veio empreendedor de começar uma coisa do zero, uma coisa inovadora. É uma oportunidade, é uma forma que a gente tem de atuar na área que a gente escolheu, a formação, de um jeito não muito convencional que a gente vê por aí. Com certeza. Nossa, que bem colocado, Nicolas, porque essa coisa dos biólogos acabarem não empreendendo nas áreas de atuação, nas áreas de interesse, isso é uma grande perda. Imagina só se a gente conseguisse ter empreendimentos de pessoas que não estão voltadas para a área financeira do negócio e que pensam na filosofia, no DNA da empresa de fazer isso acontecer da melhor forma por motivos relacionados ao meio ambiente, por exemplo. Seria fantástico. Aqui eu moro no sítio aqui e estou com várias ideias de negócio, assim, e está sendo um desafio, porque eu adoraria ter recebido na faculdade mesmo um amparo para conseguir desenvolver melhor esse lado empreendedor de pessoas relacionadas à área do meio ambiente, né? Acho que para o futuro isso é mais do que necessário que seja incluído de alguma forma nos cursos de biologia. Seria muito interessante. Mais comentários, pessoal? Sugestões, dúvidas? A gente ainda tem um tempinho.
Bom, então aproveitando que a gente ainda está com um tempinho, eu tinha colocado outro link aqui, outro tema para eu poder conversar com vocês, que é formas de diálogos com diversos grupos sociais sobre o tema ambiental. Aqui, eu estou falando bastante de Ubatuba, que é onde eu estou, e é muito diferente de onde eu estava antes, né? Então, eu estou percebendo várias coisas, aprendendo várias coisas. Mas, quando a gente vai conversar com o pessoal caiçara, daqui a gente percebe como tem que ser falado de outro jeito, de outras formas, porque o pescador, a pessoa que cata lixo na praia, como eles estão bem próximos do problema, né? Quando os pescadores eles percebem que não tem mais peixe como tinha, que não tem mais, que não pode mais pescar em algumas regiões, por que não pode? E aí, uma vez eu estava lá na praia e fui conversar com o pescador e ele estava me explicando que não podia mais pescar na parte da primavera aqui, agora, algumas espécies de peixe, né? Que se eles pegavam, eles tinham que devolver para o mar imediatamente, porque se fosse pego, dava multa. E ele não estava entendendo muito bem por causa daquilo, o porquê daquilo, né? E tinha um colega dele do lado, junto, pertinho assim, e aí o colega parou e deu uma aula para ele, explicando o porquê, falando sobre o período reprodutivo dos peixes, que esse peixe aqui ele estava quase desaparecendo e agora ele está conseguindo voltar, que depois, nas próximas estações, a pescaria desse peixe vai poder voltar novamente ao normal e depois vai ter que parar de novo, porque tem que respeitar esse período, né, de reprodução desses animais. E aí eu fiquei muda e calada, porque às vezes, aliás, muitas vezes, as próprias comunidades onde a gente está e a gente já quer falar sobre esse assunto, seja uma população caiçara, ou seja uma religião periférica, ou então alguma comunidade tradicional que você queira implementar algum tipo de projeto, muitas vezes, na maioria das vezes, eles já têm todo o conhecimento que eles precisam. E é muito bonito a gente perceber que a gente não precisa chegar lá, o pessoal acadêmico da universidade com um diplominha na mão, e a gente chegar na frente daquelas pessoas e ensinar o que a gente sabe. Acho que para quem tiver a oportunidade de dar a voz para quem estiver ali perto de você e que você percebe que tem alguma coisa, alguma área de atuação que seja ali relacionado, desde, não necessariamente profissional, mas a mãe da pessoa já era local ali, ela cresceu ali naquele lugar, então ela com certeza sabe muitas coisas. Então, a gente abrir esse espaço para essas pessoas falarem, eu percebo que gera muita autoestima nas pessoas. E elas acabam se sentindo muito mais donas daquele discurso, donas daquela verdade, e, consequentemente, elas acabam falando mais sobre isso. Eu fui fazer uma experiência justamente sobre esse assunto para falar. Eu fui lá, a bióloga, com diplominha, bióloga de São Paulo, fui lá para o Piauí, numa cidade do interior, para falar sobre formas que eles poderiam ganhar um pouco mais de dinheiro cuidando melhor ali da biodiversidade do lugar, da biodiversidade vegetal do lugar, usando o caju que tinha em abundância, que sobrava muito, mamão que tinha abundância e sobrava muito. Então, eu fui lá dar alternativas para eles utilizarem melhor esses alimentos aí e gerarem renda para eles. E as galinhas também, que sobrava muito, eles usavam uma espécie que a Embrapa tinha mandado, mas era uma espécie que não era boa para aquele lugar. Então, a gente ficou pesquisando quais eram as melhores galinhas para eles terem ali, para eles conseguirem ter ovo e comercializar e ainda conseguir manter o animal solto, né? E aí, quando eu cheguei lá, eu achei que eu fosse falar, né? Fui chamada para isso, fui contratada para isso. Mas, no fim, quando eu cheguei, eu me deparei com pessoas que já tinham tanto conhecimento, que já tinham receitas de família, que já sabiam fazer cajuína, que já sabiam fazer doce de mamão, que já sabiam as melhores galinhas. Só que eles não tinham espaço de organização para falar. Então, eu só cheguei lá, a gente sentou todo mundo numa mesa e eles mesmos começaram a falar. Eu fiquei muda e calada. E eles chegaram às conclusões e a gente fez oficinas maravilhosas sobre esses temas e eu mal me meti. Então, é sobre isso também, sabe? Quando a gente vai falar sobre meio ambiente, sobre conservação, é muito importante que a gente entenda que já existe muito ali naquelas pessoas que vão receber o que você está falando. Seja uma criança, um adulto, seja o contexto social que for, já existe ali, já existe, a pessoa já sabe minimamente algo sobre esse tema. E se for um contexto social mais difícil, como era o caso ali, geralmente a pessoa sabe mais ainda, porque ela precisa se virar, ela não tem outra opção.
ela não pode pedir um iFood na casa dela. Então, ela tem que saber plantar alguma coisa, ela tem que saber captar água da chuva, ela tem que saber matar a galinha, saber utilizar todas as partes do animal. Então, você saber ouvir é muito importante também quando a gente educa, né? Acho que isso é a lição que eu mais aprendi na minha vida como professora, na minha curta vida como professora até agora, que quando a gente escuta melhor, a gente ensina melhor, ainda mais sobre temas tão sensíveis quanto a educação ambiental. O Manuel faz até um comentário aqui muito interessante, que é sobre a questão da etnobotânica, né? É importante respeitar e acrescentar conhecimento quando for necessário dentro dessas comunidades. Sim, importante acrescentar, ele falou? Quando necessário. Quando necessário, isso. Uhum. E quando a gente já chega, uma coisa que eu percebi muito nessa experiência do Piauí é que as pessoas me respeitavam simplesmente por eu ser de São Paulo, assim. Só por eu ser da capital econômica do país, eles já achavam que eu era boa o suficiente. E por eles serem de lá, eles não eram. Mas eles sabiam muito mais do que eu. Então, eu te fiz algumas colocações bem pontuais, assim, mas no resto era só realmente oferecer aquele espaço para eles poderem falar, sabe? Do mesmo jeito que eu fiz com meus alunos adolescentes, da mesma forma. Às vezes as pessoas realmente só precisam de um espaço para expressar aquilo que elas estão falando, pensando e falar em voz alta, né? Quando a gente fala em voz alta, a gente se escuta. E a gente consegue organizar melhor as nossas ideias e entender que a gente também sabe várias coisas, que a gente pode colocar aquilo em prática. Que a gente também tem uma voz, tem uma opinião que as pessoas querem ouvir. E sobre educação ambiental é isso. É falar e ser ouvida e falar de novo e ouvir o próximo e construir sempre em união, de forma comunitária, debates que possam acrescentar sobre o tema de preservação do meio ambiente, né? Sobre o caos climático, sobre aquecimento global, sobre perca de biodiversidade. Por que não falar mais sobre isso, né? Dessa forma também, com todos os públicos, não só no meio acadêmico, de igual para igual com todo mundo. Acho que essa é a melhor chave para se comunicar melhor com as pessoas. Agora a gente está chegando na reta final aqui da nossa oficina, né? Se a Laura não tiver mais nenhuma colocação, ou se vocês também não tiverem nenhum comentário, sugestão, aí quiserem compartilhar alguma coisa, a gente pode começar o encerramento. Aí eu só queria passar alguns recadinhos antes, que é relembrar que a gravação dessa oficina a gente vai mandar por e-mail para todos os participantes aqui, e elas vão estar disponíveis no nosso canal do YouTube. E também eu já deixo um convite que às 4 horas a gente vai ter o encerramento do evento do DC Educa, que é uma mesa redonda com vamos dizer assim, as 3 fundadoras do PB, que elas vão falar um pouco mais sobre como foi o desenvolvimento do potencial biótico, o que elas pretendiam, as expectativas que conseguiram alcançar, as frustrações. Vou deixar aqui o link no chat para vocês. Falar também que vai ter sorteio de prêmios. Nossa! Vamos sortear um dos prêmios que a gente vai usar, vai ser o nosso curso que a gente fez, ensinando sobre como fazer divulgação científica pelo meio digital. Aí eu aconselho fortemente vocês participarem da Mesa Redonda para concorrer a esse curso, tá muito bom. Eu vou participar. Então aqui eu já mandei o link para vocês, e por favor também não esqueçam de responder o formulário de presença para quem quiser ganhar o certificado. Eu já agradeço em nome também da equipe do PB, a participação da Laura, pela disponibilizar esse tempo conosco aqui, e a participação de todos vocês aqui. Aí, Laura, se você tiver finalizar algum comentário, por favor. Olha, muito obrigada a todo mundo que se dispôs a estar aqui, a conversar, quem participou também, obrigada também a quem ficou mais quietinho. É muito importante, eu adoro esses espaços coletivos para receber as experiências das outras pessoas. Adorei ouvir também um pouquinho do que vocês já viveram. Acho que é sobre isso, da gente trocar experiências e aprender um com o outro, porque a gente não vai conseguir viver tudo nessa vida, né? Então, que a gente consiga compartilhar um pouquinho das nossas vivências um com o outro, para a gente poder sempre aprender, melhorar mais um pouco e que a gente consiga se manter mais unido, mais informado também, para levar esse assunto adiante.
e, quem sabe, fazer alguma mudança realmente significativa, né? Talvez a gente não vá mudar o mundo, talvez a gente não pare o aquecimento global nessas conversas, inclusive, com certeza não, mas com certeza a gente está agindo em pessoas. E no trabalho de formiguinha eu boto fé que a gente consegue fazer uma grande transformação. Deixo também aí o desafio para todo mundo que está aqui ao vivo e para quem vai ver depois, de mudar alguns hábitos, veja o que você consegue fazer, veja o que você consegue melhorar. Não existe uma vida ideal, não existe uma pessoa sustentável, isso não existe, isso é mito de mercado, isso é mito. Então, acho que se desafie, não porque você quer salvar o mundo e porque você quer ser um grande exemplo, mas se desafie porque você quer ficar seguro, você quer ficar com a consciência tranquila, quer dormir mais tranquilo à noite, sabendo que o que você pode fazer, você está fazendo. O que está ao seu alcance, você está fazendo. Por mais que sejam coisas muito pequenas. Então, fica aqui o encorajamento. Peço também que, se vocês gostaram aqui da oficina, que sigam lá o conteúdo da Suindara Ponto Ambiental, que é a minha página onde eu divulgo um pouquinho do meu trabalho. E vai ser um prazer receber todo mundo lá. E muito obrigada, equipe do Potencial Biótico, por ter me chamado, pelo convite. Foi uma honra, adorei estar aqui. Eu adoro poder falar sobre isso, trocar essa ideia. E é isso. Vamos juntos aí, que o caminho é longo. Obrigado, Laura. E também para lembrar que todo o material que ela passou aqui, os links, depois a gente vai mandar também por e-mail. A gente pede material, se ela tiver material de apoio também, a gente vai mandando para vocês. Já mandei aqui também as redes sociais da Laura, para quem quiser seguir. E, por favor, quem também quiser ganhar os prêmios, vão assistir lá a nossa mesa redonda, que vai começar às 4 horas da tarde, daqui a pouco. Muito obrigado a todos. Obrigada, gente.